Entre 1933 e 1945, o mundo conheceu e enfrentou uma das maiores ameaças à democracia e à liberdade que já existiu, o nazismo. A ascensão de Hitler ao poder na Alemanha trouxe grandes transformações nos aspectos políticos, sociais e econômicos de toda a Europa. Uma das transformações mais importantes foi as mídias, em especial o cinema, que foi usado como uma arma política e de coesão social. Desde então, os filmes passaram a propagar a imagem de Hitler e dos nazistas, também como suas ideologias. Nesse sentido, emerge a construção do imaginário nazista no cinema, que dentro da realidade alemã da época era encarada como uma imagem positiva. Na mesma época, nos Estados Unidos da América, o cinema hollywoodiano ganha destaque no mundo inteiro, e quando eles declaram guerra à Alemanha, o cinema também sofre impacto, sendo colocado na mesma posição que o cinema alemão, ou seja, produzindo filmes relacionados à guerra e aos ideais estadunidenses, e principalmente que destacassem o perigo alemão dos nazistas. Essa construção também é entendida como imaginário nazista, mas de uma maneira extremamente negativa. Mas afinal, como surgiu esses imaginários e qual a relação com o nosso cinema atual? O primeiro imaginário nazista surgiu no cinema alemão, especificamente nas publicações feitas durante o período que Adolf Hitler e o Partido Nazista estiveram no poder. Para entender como foi feita essa construção, é necessário abordar o surgimento e a ascensão do Partido Nazista. O Partido Nazista surgiu em janeiro de 1919 com o nome Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, dentro de um contexto de crise econômica, social e política que a Alemanha passava. Algum tempo depois, Adolf Hitler, o antigo cabo do Exército Imperial, foi designado para espionar o partido e, após assistir uma reunião, ele se encantou pelas discussões e conversas. No mesmo ano, Adolf Hitler ingressou no partido e, já em 24 de fevereiro de 1920, era considerado o principal líder do movimento político. Até a ascensão de Hitler, houve um processo demorado e conturbado. Ele chegou até a ser preso. Nesse momento, ele escreveu seu manifesto político, Mein Kampf, ou Minha Luta. Também tentou se eleger em 1924, mas perdeu. Finalmente, após a quebra da Bolsa de Valores em 1929, a Alemanha passava por um período de muita crise, onde passaram a enxergar esperança no Partido Nazista. Então, em fevereiro de 1933, Hitler é nomeado chanceler do Reich, consumando a ascensão do nazismo ao poder. Da ascensão de Hitler até a eclosão da Segunda Guerra, foram 6 anos cometendo diversos atos no poder. O governo nazista buscou controlar a vida de toda a sociedade alemã, criando organizações para cada um dos setores sociais. Por exemplo, a Frente Alemã do Trabalho, a Corporação Nacional da Alimentação, a Juventude Hitlerista ou a Liga das Moças Alemãs. A partir desse contexto, em 1º de setembro de 1939, eclode a Segunda Guerra Mundial, após a invasão da Alemanha contra a Polônia. Nesse momento, a ideologia nazista e o culto à figura de Hitler eram incutidos em uma massiva máquina de propaganda difundida nos mais diversos meios de comunicação, principalmente por causa da existência do Ministério de Esclarecimento Público e Propaganda, sob a direção de Joseph Goebbels, que já atuava desde 1933. A meta do ministério, portanto, era unir a nação em um ideal revolucionário e tinha como tarefa uma mobilização do espírito da Alemanha. E com a eclosão da guerra, esse processo fica cada vez mais forte e evidente, principalmente no cinema. Para entender um pouco melhor sobre como Hitler entendia o uso da propaganda, convidamos o historiador Wagner Pereira para discutir essa temática. No caso da Alemanha, o Hitler ele vai ser um profundo leitor dos psicólogos que vão teorizar sobre a psicologia das massas, o papel, enfim, do líder e da relação, né, do efeito hipnótico e sedutor que o líder político vai ter em relação às massas. Então, a partir dos referenciais psicológicos, ele conseguiria mobilizar as pessoas para o tipo de propaganda que ele queria. E ele também vai dizer que
essa propaganda, principalmente a partir das imagens, ela deve ser sentimental, nunca racional, porque ele dizia que as massas são como as mulheres, então elas precisam ser conquistadas pelo coração, pelo sentimento. E aí, portanto, ele vai definir 3 pressupostos centrais para a visão da propaganda que vai se construir. A propaganda, ela deve ser simples, emotiva e popular, de modo a levar em conta o grau de assimilação da pessoa mais simples na qual, né, ela está sendo divulgada, e ela deveria ser repetida a partir de fórmulas estereotipadas, clichês, até que a última das pessoas conseguisse decorar. Então, principalmente, a propaganda, ela tem que ser simples e ela tem que apresentar uma visão maniqueísta do mundo, bem versus o mal, da forma então mais simplificada. Não existe um meio termo, ou os nazistas são bons, o restante dos povos são maus. Hitler e Goebbels eram extremamente cinéfilos. Se a gente olhar os diários, né, do Joseph Goebbels, a gente vai ver que Hitler e Goebbels assistiam cerca de 3 filmes por noite, não apenas produções alemãs, mas também produções internacionais, principalmente aquelas que eram proibidas. Um dos pontos mais importantes para o apoio popular ao nazismo foi, sem dúvidas, a construção publicitária feita sobre a figura de líder de Adolf Hitler. Um dos principais focos da propaganda nazista era exaltar a figura de Hitler como um herói altruísta e disposto a sacrificar sua vida pessoal e até mesmo dar sua vida pela nação alemã. Essa construção de um ideal nazista e de uma população ariana limpa era fixada na população por meio de Hitler e de como sua figura fora construída. Aliás, acabei esquecendo de falar, mas a propaganda nazista, ela é um misto de vários elementos, né? A propaganda nazista, ela traz elementos da mitologia germânica, da liturgia católica, da propaganda de agitação dos soviéticos, da publicidade comercial americana e também da estetização da política feita pelo fascismo italiano. Então, tudo isso misturado, a gente tem ali, né, esse modelo de propaganda política que vai ser, né, instrumentalizado a partir, enfim, de todas essas produções midiáticas e das produções artísticas e culturais, né? Também é nesse momento que surgem várias propagandas anticomunistas e antissemitas, principalmente. Esses inimigos eram representados de forma estereotipada. Aqui podemos ver judeus sendo retratados de forma exagerada, com narizes grandes e características que lembram goblins. Dessa forma, representava os comunistas e os judeus no início de sua campanha, e depois passaram a representar os ingleses e os estadunidenses. A virada do século XIX para o século XX foi marcada fortemente por um crescente desenvolvimento nos meios de comunicação em massa. As pessoas perdem interesse em texto, então a gente vai ter nesse momento um grande desenvolvimento da rádio. A gente tem na Alemanha nazista uma iniciativa do Goebbels para a produção de mais de 6 milhões de aparelhos de rádio para que todos os alemães pudessem acompanhar a programação oficial do regime nazista. Então, muita música clássica, muita ópera wagneriana, muita música popular e folclórica alemã, e muitos discursos, logicamente, né, dos líderes nazistas, especialmente de Hitler. Hitler delineou o antissemitismo e o anticomunismo no cerne de sua ideologia política. Os nazistas afirmavam que os comunistas trariam mal para a nação, os associando a destruidores de propriedade privada e ateístas. O nazismo era completamente contra a luta de classe e igualitarismo. O antissemitismo foi uma das características mais marcantes do regime nazista. Hitler usava da religião cristã em seus discursos, e isso ajudava na ideia de pureza do sangue ariano. Logo, toda religião não cristã é impura. Não é algo da história contemporânea religiões não cristãs serem perseguidas. Essa não foi a primeira vez que as pessoas da religião judaica foram associadas ao diabo, e até mesmo à bruxaria, mistificando de forma pejorativa a figura do judeu. Os nazistas associavam o povo judeu aos banqueiros desonestos, comunistas, obcecados por dinheiro, conspiradores de dominação mundial e a doenças, coisas que inclusive eram ensinadas a crianças nas escolas e na juventude hitlerista. No período da Segunda Guerra Mundial, né, o Goebbels ele acaba mudando um pouquinho essa concepção, né, e a propaganda ela vai ficando mais forte, mais virulenta. Inclusive é nesse período que aparecem, né, os primeiros filmes explicitamente antissemitas, né, no qual os judeus, né, são as figuras principais, como o filme de reconstrução histórica Judeu SUS, o documentário O Eterno Judeus, o documentário Führer deu uma cidade aos judeus, ou o filme de reconstrução histórica A Ação dos Rothschilds em Waterloo, para citar aqui alguns dos principais exemplos.
Como podemos analisar, o cinema e a propaganda nazista foram, sem dúvida alguma, uma das grandes armas para a fixação da política nazista e da figura de líder de Hitler na Alemanha. Um dos pontos abordados por meio do cinema e da propaganda alemã nazista é a visão construída sobre seus diversos inimigos, entre eles, o inimigo americano. Uma das principais formas de se inserir os ideais nazistas e a necessidade de se iniciar uma guerra na Alemanha foi por meio do uso do cinema e da propaganda. Dentro do contexto vivido na Alemanha nos anos 30 e 40, a guerra era necessária na visão dos nazistas. Eles tinham que lutar para reconstruir seu país e se recuperar da forte crise que enfrentavam. Uma das formas de se consolidar popularmente a política nazista foi justamente a tentativa de representar os Estados Unidos e a figura do americano como um grande inimigo, a reconstrução da Alemanha que se conhecia anteriormente na Primeira Guerra. Com o início da Segunda Guerra Mundial, as propagandas nazistas buscavam retratar os alemães sempre como vencedores e heróis da nação, utilizando de suas primeiras conquistas territoriais e de imagens verdadeiras da guerra, mostrar que o povo alemão era sim superior e poderia alcançar a vitória. Dessa forma, para toda a construção de um herói justiçado, é necessário a contrapartida, a construção de um inimigo opressor. Essa construção do inimigo opressor, que já tinha desde o início da guerra, fica ainda mais evidente com a entrada dos Estados Unidos. Nesse sentido, o inimigo americano aparece com mais frequência nas propagandas políticas nazistas. Mas nós vamos perceber que a propaganda nazista, quando eles começam a perder, ela vai ganhando um ar cada vez maior de entretenimento e, principalmente, ela vai procurar se isolar da realidade. Isso aqui é muito forte. Em nenhum momento os nazistas vão representar aqui momentos de derrota. Inclusive, na fase inicial da guerra, o Goebbels ele procurava ver a guerra como um evento esportivo isento de dor, isento de morte. Então, todos ali vão muito alegres, né, para a batalha, e temos imagens, né, e diálogos muito virulentos dizendo, né, o quanto eles vão bombardear a Inglaterra, o quanto eles vão subjugar a França, quanto eles vão dominar os povos inferiores. Então, tem uma crença na superioridade racial dos arianos puros e, principalmente, a gente sempre vê a guerra pela ótica dos nazistas, ou seja, desde o início eles vão estar justificando a entrada deles na guerra, o porquê que eles estão lutando. Eles não queriam fazer nada disso, mas eles são obrigados, é apenas uma defesa, nunca, né, uma ação de ataque, e eles também, enfim, vão procurar sempre trazer mensagens positivas. A morte é sempre do outro, do inimigo, nunca do lado nazista. Os americanos, em contrapartida, utilizavam e ainda utilizam do cinema e da propaganda também pela ótica do bem e do mal absoluto, logicamente se colocando como os heróis defensores da liberdade e da democracia contra os inimigos. Então aí a noção, enfim, desse presidente americano que vai estar salvando toda a humanidade. E sempre, né, a exaltação desses valores, a guerra sempre tem que ser vista como a boa guerra, em que os soldados americanos vão estar, segundo nos diz Sidney Lance, levando o mito da moralidade democrática. Então, para a justificativa das ações imperialistas americanas, né, eles sempre têm que estar dizendo que eles estão fazendo essa guerra apenas para livrar determinado país, determinada nação, né, de ditadores sanguinários, e eles vão estar levando as luzes da democracia e da cidadania e, é claro, o modelo de vida americano para esses povos. Então, é uma tônica que continua presente em todo o imaginário americano nos séculos XIX até o século XXI. As primeiras produções americanas com políticas anti-germânicas aparecem em meio à Primeira Guerra Mundial, após a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917. Isso também deu início ao movimento da indústria cinematográfica de produzir filmes que apoiassem o país na guerra. Vale destacar que depois de 1917, as produções começaram a exaltar o patriotismo americano e o ódio aos inimigos alemães. Com o investimento feito pelos americanos na Primeira Guerra, os Estados Unidos ascendem como a maior potência econômica do mundo. Dessa forma, os bancos americanos passam a possuir a maior parte da reserva de ouro do mundo.
No entanto, a produção em massa gerou um colapso, causando a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, o que se tornou uma crise mundial. Este processo culminou na derrota do Partido Republicano nas eleições de 1932 e na eleição do presidente Franklin Delano Roosevelt. Com Roosevelt no poder, os Estados Unidos da América decidiram agir de maneira rápida, aplicando a política do New Deal, e junto a isso, iniciou um processo de democratização da informação. Já na indústria cinematográfica, os efeitos do New Deal aparecem com o crescimento da exportação. Então, as produções tinham como objetivo legitimar o sistema econômico e social americano, também como sua política de exploração e agressão imperialista. Aqui, é importante lembrar da política de boa vizinhança estabelecida com os países da América Latina, que chegou a gerar filmes com personagens brasileiros e atrizes brasileiras. Então é interessante como em Hollywood eles se fecham e tem um acordo ali comum, e como que eles, né, vão utilizar o cinema hollywoodiano para veiculação, né, do American Dream, do American Way of Life, que está sendo pregado ali na cultura de massas americanas a partir do governo do Franklin Delano Roosevelt, né? E acho que é importante sinalizar que em todos esses cinemas, essas cinematografias mundiais, o cinema é visto como principal representante da cultura, da identidade de determinado povo ou país no cenário mundial. Então é por isso que a gente vê essa importância de domínio político, depois de domínio econômico das indústrias cinematográficas por esses regimes. Os filmes produzidos entre 1930 e 1945, apesar da diversidade de gêneros, seguiam uma fórmula básica. Em primeiro lugar, apresentar um cenário harmonioso e de paz para o público se identificar. Em segundo lugar, esse paraíso é ameaçado por forças exteriores. E em terceiro, finalmente aparecia o herói que defenderia a nação. Com a eclosão da Segunda Guerra, as forças exteriores ganharam nome e diversas representações do cinema. Emerge aqui o segundo imaginário nazista no cinema. O cinema voltado para a guerra seguiu os seguintes temas: as questões, o inimigo, os aliados, trabalho e produção e as forças armadas dos Estados Unidos. Nesse sentido, surgem vários filmes que participaram dos chamados filmes de vitória, que exploravam os aspectos da guerra e incitavam o apoio à vitória dos Estados Unidos. O produtor mais famoso que fez parte desse processo é o Walt Disney, responsável por diversos curtas animados como A Fase de Furrer e The DuckTales, e muitos outros que incentivaram o recolhimento de impostos para financiamento da guerra. Mesmo em produções feitas dentro da política da boa vizinhança, sempre aparecia a imagem do perigo alemão. Então, o presidente Franklin Delano Roosevelt ele vai ter que utilizar amplamente o cinema e principalmente os documentários para mudar essa opinião pública, para que ela passasse a ver a Segunda Guerra Mundial não mais como uma guerra europeia, mas como uma guerra mundial, na qual os Estados Unidos deveriam ingressar, porque eles, né, já se viam como uma espécie de polícia internacional. Então, eles precisavam ali, né, combater essas forças do mal, as forças do eixo, para evitar a vitória delas. Então, muito, enfim, da construção do imaginário que a gente tem no Ocidente da Segunda Guerra Mundial foi feito pelo cinema. E, logicamente, né, como a gente no cenário da Guerra Fria vamos estar do lado ocidental, do lado dos americanos, a gente durante muito tempo vai ver a Segunda Guerra Mundial sendo ganha literalmente pelos americanos sozinhos, né, quando, na verdade, a gente, né, pode perceber a importância dos ingleses que vão resistir bravamente, principalmente dos soviéticos, né, que não só vão expulsar os nazistas, né, do seu território, mas que vão ser os primeiros a chegar, portanto, até a Alemanha.
A construção do nazista como inimigo, ou melhor, como vilão, foi fundamental para a consolidação da ideia de bem versus mal dentro dos filmes, algo que permanece até hoje nas produções. Também é importante ressaltar os filmes de reconstituição histórica hollywoodianos produzidos na época e atualmente, que mantêm a ideia dos Estados Unidos como os grandes vencedores da guerra, os heróis. Assim, conseguimos perceber o quão forte pode ser a influência midiática e como a construção do inimigo, criada em um momento político, influencia um estilo de produção cinematográfica. Tanto as propagandas políticas e os filmes feitos durante o regime nazista, quanto as propagandas antinazistas produzidas pelos Estados Unidos utilizavam fundamentalmente de imagens exageradas e estereotipadas para atacar os seus inimigos. Afinal, acaba sendo o jeito mais fácil de identificar os bonzinhos e os vilões. Sim, esse modelo do cinema clássico, ele realmente serviu de modelo para as produções seguintes. Então, o que a gente percebe ainda muito comum no cinema americano é sempre essa exaltação, né, do líder, do presidente americano. Os Estados Unidos é o único país do mundo, né, que apresenta seu presidente como uma espécie de Indiana Jones, né? Basta a gente pensar, né, o aspecto do filme, como por exemplo fosse a Área 1 com Harrison Ford, ou o Independence Day, ou seja, né, no período, enfim, né, pós-Guerra Fria, depois de derrotado todos os inimigos históricos, eles vão lutar contra quem? Contra os alienígenas, né? É importante notar que, mesmo que os Estados Unidos tenham vencido nessa guerra de imagens, ainda podemos notar alguns traços de propaganda antissemita na atual Hollywood. Digo isso porque é, no mínimo, questionável quando paramos para analisar como muitos vilões da Disney são retratados: os narizes maiores, o cabelo escuro ou encaracolado, e gananciosos de forma que remete a como os nazistas mistificavam os judeus. Um exemplo disso está em uma das maiores franquias do cinema, Harry Potter, com seus duendes no banco Gringotts. Ou seja, os nazistas também souberam como fazer uma forte propaganda que influenciou o cinema atual, e podemos assim notar o verdadeiro poder das imagens ao longo da história. Ao longo de todo o documentário, buscamos analisar o quanto a guerra e o nazismo foram fortemente influenciados pela chamada Guerra de Imagens, e como a construção de uma consciência histórica sobre o nazismo e sobre os Estados Unidos na guerra é muitas vezes fruto desse imaginário construído pela mídia e pelo cinema. Quando analisamos os documentários e filmes, em sua maioria americanos, que tratam sobre o assunto, observamos as visões que foram construídas desde a década de 1930 e permanecem firmes até os dias atuais. Essas visões sempre nos buscam apresentar os Estados Unidos como os grandes vencedores, reduzindo o papel de outros países combatentes ao nazismo e elevando ainda mais a figura americana. A exaltação que existe sobre os americanos é aproveitada pela indústria hollywoodiana nos filmes de reconstituição histórica, onde sempre é relatado o horror da guerra, dos quais somente os nazistas seriam os responsáveis, e os estadunidenses seriam os únicos heróis. Um fato inegável é que o nazismo é sim um dos maiores horrores da nossa história, mas quando analisamos a Segunda Guerra, é importante compreender a participação de todos os países, inclusive os Estados Unidos, e também a influência do cinema na nossa visão sobre a Segunda Guerra Mundial e os envolvidos.